Eu achava que já tinha vivido no limite, mas a verdade é que nada me preparou para o que estava por vir. Passei anos vivendo uma vida cheia de segredos, escolhas erradas e promessas quebradas, até que algo mudou tudo. Meu nome é Dora Vasques, tenho 38 anos, sou executiva em uma grande multinacional do setor alimentício. Sempre fui uma mulher autossuficiente, determinada, acostumada a lutar pelo que queria. No meu trabalho, era imbatível, respeitada e admirada. Porém, na vida pessoal, vivia sob a sombra de outra mulher. Fui amante de um homem casado por anos. Sabia que aquilo não estava certo, mas a cada tentativa de me afastar, algo me puxava de volta. No começo, me enganava, dizendo a mim mesma que era só um caso passageiro, mas quando percebi, já estava profundamente envolvida. Eu o amava, mesmo sabendo que ele nunca deixaria sua esposa. As desculpas que eu dava para mim mesma começaram a perder força, e a culpa passou a ser uma constante. Eu sabia qual era a resposta, e ela me aterrorizava. Mas, ao invés de mudar, me afundei ainda mais. Se já estava condenada, por que parar? Foi assim que cheguei naquela noite, em um evento da empresa. Uma festa elegante, com taças brindando, risos e música alta. Eu bebia, ria e fingia que tudo estava bem, mas lá no fundo uma inquietação me consumia. Era como se algo tentasse me avisar que aquele comportamento precisava chegar ao fim. Quando a festa terminou, eu estava embriagada demais para dirigir. Uma amiga se ofereceu para me dar carona. Ela parecia estar em melhores condições do que eu, ou, pelo menos, menos bêbada. Então, abri os olhos. No início, pensei que ainda estava no carro, mas quando tentei me mexer, percebi que algo estava muito errado. Eu não sentia meu corpo, minhas mãos, minhas pernas. Era como se eu fosse apenas uma consciência sem forma, sem peso. Foi então que vi a cena que me fez entender que algo impossível estava acontecendo. O carro estava destruído, amassado como papel, e no meio dos destroços estavam duas pessoas jogadas no asfalto. Uma delas era minha amiga. A outra, eu. A visão do meu próprio corpo, imóvel no chão, foi a coisa mais aterrorizante que já presenciei. Meu rosto estava pálido, uma linha fina de sangue escorria pela minha testa, meus olhos estavam fechados, como se eu apenas estivesse dormindo, mas eu sabia que não era sono. Entrei em pânico. Meu primeiro instinto foi gritar por ajuda, mas assim que tentei me mover, percebi que meus pés não tocavam o chão. Eu estava flutuando. Era como se a gravidade não tivesse mais efeito sobre mim. A estrada, os carros e as pessoas pareciam distantes, como se eu estivesse em outra dimensão, sobrepondo a realidade. Conseguia ver as pessoas curiosas se aproximando, com expressões chocadas, mãos na boca, alguns balançando a cabeça em negação. Uma mulher gritava desesperada ao telefone, pedindo uma ambulância. Mas o mais aterrorizante foi que ninguém me via. Tentei chamar atenção, tentei tocar nos ombros de uma das pessoas que se aglomeravam ao redor do acidente, mas minha mão simplesmente atravessou seu corpo, como se eu fosse feita de ar. A sensação foi terrível. Eu estava ali, consciente, vendo tudo, ouvindo tudo, mas completamente invisível e intocável. O desespero tomou conta de mim. Isso não estava acontecendo, minha mente gritava. Eu me recusei a aceitar o que via. Não podia estar morta. Eu estava ali. Conseguia pensar, sentir, lembrar de tudo. Como eu poderia estar morta se minha consciência permanecia intacta? Foi então que ouvi algo, um som suave e distante, como um eco. Primeiro era apenas um murmúrio, mas foi crescendo até se tornar algo claro. Vozes, muitas vozes. Olhei para cima e percebi que estava sendo puxada para longe. Eu não estava apenas flutuando, estava ascendendo. A rua, os carros, meu corpo caído no asfalto, tudo começou a se afastar. Era como se eu estivesse sendo puxada por uma força invisível, subindo cada vez mais alto. O mundo abaixo de mim virou um borrão de luzes e sombras. Então, um clarão tomou conta de tudo. Por um momento, não havia mais nada além de luz. Uma luz diferente de qualquer outra que eu já tinha visto. Não era como o sol, nem como a luz de uma lâmpada, era viva, pulsante, e trazia uma sensação estranha, um misto de paz e temor. Foi quando percebi que não estava sozinha. Algo estava se aproximando, algo poderoso. E naquele instante,
Entendi que minha jornada estava apenas começando. Meu coração, ou o que restava dele, estava tomado pelo medo. Foi então que senti uma presença. No começo, não o vi, mas sabia que ele estava ali. Antes mesmo que meus olhos o encontrassem, meu espírito o reconheceu. Era como se minha alma soubesse exatamente diante de quem estava. Jesus. Meu corpo, ou o que eu era naquele momento, se encolheu instintivamente. Eu não tinha coragem de levantar o rosto. Uma avalanche de emoções me atingiu de uma só vez. Vergonha, medo. Eu sabia quem ele era, sabia o que ele representava e, acima de tudo, sabia quem eu era, o que eu tinha feito, o que eu escolhi viver. Seus passos foram suaves, eu podia senti-los, não como o peso dos pés sobre o chão, mas como ondas de uma presença que se aproximava. Eu queria fugir, queria me esconder, mas não havia para onde ir. Então, com uma voz que era ao mesmo tempo firme e doce, ele falou meu nome, Dora. Meu mundo desabou. Aquele nome, que tantas vezes ouvi ao longo da vida, nunca soou assim antes. Não era apenas um chamado, era como se ele estivesse me vendo por completo. Cada detalhe da minha história, cada erro, cada fraqueza, cada pensamento que eu jamais ousaria compartilhar com alguém. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não podia mentir, não podia disfarçar. Diante dele, tudo estava exposto. Eu tremia, mas algo inesperado aconteceu. Ele não gritou, não me acusou, não me humilhou. Ele me olhou e, naquele olhar, havia algo que eu não conseguia entender. Amor. Como ele podia olhar para mim daquela forma? Como ele poderia me amar sabendo o que eu fiz? Minha voz falhou, mas mesmo assim, as palavras saíram em um sussurro. Eu sei que errei. Minha garganta apertou. Eu queria justificar, dizer que não tinha sido fácil, que eu tinha tentado sair daquela vida, mas nunca consegui. Mas na sua presença, desculpas não faziam sentido. Ele já sabia de tudo. E então ele falou, venha. Sua mão se estendeu para mim. Por um segundo, hesitei. Eu não merecia tocar em Jesus. Eu enganei pessoas, destruí famílias. Eu não merecia nada, mas a sua voz me envolvia de uma maneira que não me permitia recusar. De repente, o ambiente ao meu redor começou a se transformar. A luz, que antes era tudo, começou a tomar forma. Aos poucos, percebi que estava em um lugar diferente. Diante de mim, uma paisagem celestial se desdobrava, com cores que eu nunca tinha visto e uma beleza que nenhuma palavra humana poderia descrever. O céu parecia pulsar com vida própria, e um som harmonioso preenchia tudo ao meu redor, como uma melodia que não vinha de instrumentos, mas da própria essência daquele lugar. A paz que senti ali era algo que nunca experimentei antes. Era como se todo o peso da minha vida tivesse sumido, mas ao mesmo tempo, um nó apertava minha alma. Eu não pertencia àquele lugar. Você sempre soube o que era certo, ele disse, sem desviar os olhos de mim. E eu sabia, sempre soube, mas tinha escolhido ignorar. Mas eu achei que não havia mais volta. Minha voz mal saía. Ele se aproximou mais. Quem te disse isso? Minhas lágrimas caíram. Eu não tinha resposta. Eu mesma me condenei. Eu mesma havia acreditado que meu erro era maior do que o perdão de Deus. E então eu compreendi. Jesus não ignorava o meu pecado. Ele não estava ali para fazer de conta que nada havia acontecido, tampouco para me passar a mão na cabeça. Mas ele também não me condenava. Havia, ainda assim, uma esperança, e naquele momento, percebi que minha jornada não tinha acabado. Era como se o próprio ambiente respondesse à sua presença. Cenas da minha vida começaram a aparecer diante de mim. Eu vi minha infância, os momentos puros em que acreditava que Deus estava ao meu lado. Vi minha juventude, quando fiz escolhas que me afastaram do caminho. Depois, vi os anos em que me tornei a pessoa que eu era antes do acidente. Vi o Anthony, meu amante, vi o sofrimento de sua esposa e dos filhos. Vi os encontros secretos, as promessas vazias, os momentos de culpa logo após cada despedida. Vi as lágrimas que derramei sozinha no meu apartamento e as orações sussurradas no meio da noite pedindo perdão a Deus, mas sem coragem de verdadeiramente mudar. Ele não ignorava o meu pecado, ele não fingia que nada havia acontecido, mas também não me esmagava por isso. Ele me oferecia uma escolha. Eu não te trouxe aqui para te condenar, ele disse.
com uma voz suave como uma brisa em meio à tempestade que ainda rugia dentro de mim. Eu te trouxe aqui para te dar uma nova história. Minha respiração falhou. Uma nova história. Minha voz saiu trêmula. Você ainda não terminou sua jornada, mas precisa decidir. Você quer continuar no caminho em que estava ou deseja viver a vida que sempre planejei para você? Meu coração apertou. Jesus me oferecia algo que eu nunca imaginei que teria. Uma segunda chance. Mas não era apenas uma segunda chance para viver. Era uma chance de ser transformada. E naquele momento, soube que a decisão era minha. Mas, antes que eu pudesse falar, tudo ao meu redor começou a mudar. A luz intensa que preenchia o ambiente foi se dissipando, dando lugar às sombras. A paz foi substituída por uma sensação estranha e desconfortável. Meu peito se apertou e um zumbido ensurdecedor preencheu meus ouvidos. Algo estava me puxando para trás. E eu não queria ir. Pela primeira vez, eu não queria voltar para o mundo. O que me aguardava lá? Dor, culpa, vergonha. Eu sentia minha alma sendo arrancada daquele lugar de amor e perdão. Tentei resistir, segurei-me naquele lugar de paz. Mas não havia nada que me agarrar. E então, tudo ficou escuro. De repente, ouvi sons eletrônicos intermitentes, vozes agitadas ao fundo. Minha cabeça parecia pesar toneladas. Meu peito estava apertado, meus pulmões ardendo. Senti um peso sobre meus olhos, como se levantar as pálpebras exigisse mais força do que eu tinha. Mas eu estava ali. Eu havia voltado. O cheiro forte de hospital tomou conta do ambiente. Um cheiro de álcool, remédios, algo metálico. Meus ouvidos captaram passos apressados e palavras que eu não conseguia entender. Então, senti uma dor, diferente da paz que me envolvia antes. Agora tudo estava pesado. Meu corpo parecia não me pertencer. Cada músculo doía, minha cabeça latejava, e algo frio estava preso ao meu braço. Um soro. Provavelmente ela está voltando, ouvi uma voz dizer. Pouco a pouco, consegui abrir os olhos. A luz branca do hospital me cegou por um instante. O teto, as paredes, os aparelhos ao meu redor. Tudo parecia estranho, como se eu tivesse renascido em um mundo que já não me pertencia. Meu coração disparou. Eu estava viva, mas por quê? A última coisa que me lembrava era estar diante de Jesus, sentindo seu olhar atravessar minha alma. Minhas mãos estavam fracas, mas tentei me mover. Meus dedos tremiam. Meu corpo parecia ter sido esmagado. Foi quando uma enfermeira se aproximou. Dora, consegue me ouvir? Eu queria responder, mas minha garganta estava seca. Apenas assenti levemente. Você está no hospital. Você sofreu um acidente. Mas você voltou. Voltou. Aquela palavra me atingiu como um trovão. Eu morri e voltei. O que eu vivi não tinha sido um sonho. Eu saí do meu corpo, vi a cena do acidente, flutuei até um lugar que palavras humanas não conseguem descrever. Eu vi Jesus. Eu ouvi sua voz. A emoção me invadiu como uma avalanche, e lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. A enfermeira segurou minha mão, pedindo que eu me acalmasse, dizendo que eu estava a salvo. Mas será que eu estava realmente a salvo? O medo me dominou. Como eu contaria a alguém o que aconteceu? Eu apenas ouvi aquilo em silêncio. Como explicaria o que realmente vivi? Tentei algumas vezes, primeiro para a enfermeira, depois para um dos médicos. Mas ao mencionar que vi meu corpo de fora e fui levada a outro lugar, percebi os olhares trocados entre eles. Eles achavam que era efeito dos medicamentos. Minha família ficou aliviada por eu ter sobrevivido, mas quando tentei contar minha experiência, vi o desconforto no rosto deles. Foi só um sonho, Dora. Seu cérebro estava processando o trauma. Mas não foi um sonho. Eu sabia disso. As pessoas até acreditam no céu, mas só até alguém dizer que esteve lá. Eu me senti sozinha nas madrugadas do hospital. Chorei em silêncio, sentindo falta da paz que havia experimentado. O medo de nunca conseguir cumprir a missão que Jesus me deu me consumia. Como poderia mudar minha vida se ninguém acreditava no que vivi? Será que eu era forte o suficiente para abandonar minha antiga vida? A história ainda não havia acabado. Eu só precisava encontrar forças para vivê-la. O silêncio das minhas noites era o mais difícil. Antes, eu preenchia esse silêncio com mensagens não respondidas, chamadas perdidas e promessas vazias.
Agora, eu preenchia com algo novo: a palavra de Deus. No hospital, recebi uma Bíblia de presente de uma enfermeira que soubera da minha experiência enquanto estive inconsciente. Nunca havia lido a Bíblia com sinceridade. Pegava um versículo aqui, outro ali, mas nunca mergulhei de verdade. Agora, eu lia como quem busca oxigênio depois de quase se afogar. Ele percebeu que algo estava diferente. Não tentei prolongar o encontro, nem joguei charme, nem fui doce como antes. Fui honesta: eu vi Jesus, Anthony. Ele riu, como se fosse uma piada, mas quando percebeu que eu não estava brincando, sua expressão mudou. Eu contei tudo: a experiência fora do corpo, o medo de ser condenada, o olhar de Jesus sobre mim. Eu contei que ele não me julgou imediatamente, mas também não ignorou o que fiz. Ele me deu uma escolha, e eu escolhi mudar. Houve um silêncio. Ele desviou o olhar. Dora, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só quero que você entenda que não estou aqui para apontar o dedo. Só quero te pedir uma coisa. Ele ergueu os olhos. Leia a Bíblia. Só isso. Você não precisa acreditar em mim, mas pergunte a Deus se ele existe. E se ele existir, peça para ele te mostrar. Ele não respondeu de imediato, mas vi algo mudar em seus olhos. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse medo. Não sei se Anthony mudou, não sei se ele procurou a Deus, mas eu fiz o que precisava. E, pela primeira vez, fui embora sem olhar para trás. Fiz novas amizades. Conheci pessoas que compartilhavam da mesma fé. Mas, se há algo que ninguém te conta sobre transformação, é que as consequências do passado não desaparecem da noite para o dia. Eu ainda carregava cicatrizes. Meus relacionamentos nunca foram saudáveis. Eu só sabia ser a outra, nunca a primeira opção. Isso me afetou mais do que imaginava. Mesmo depois de 2 anos, tentei conhecer homens solteiros com boas intenções, mas algo dentro de mim sempre hesitava. Será que eu merecia alguém bom? Será que eu podia confiar? Mas a verdade que Deus me mostrou é que não era um castigo. Era um caminho. Eu não estava sendo punida. Apenas não estava pronta para viver o que Ele tinha para mim. A transformação começa na mente. E eu ainda estava sendo moldada. Mas uma coisa era certa: eu não era mais quem eu fui um dia. E, por mais que minha caminhada fosse lenta, eu sabia que estava no caminho certo. Agora, eu não caminhava mais sozinha. E há algo que eu sei com toda a certeza do meu coração: Deus me deu uma nova chance. E, se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por você também. Talvez você esteja preso a um erro do passado, acreditando que não há mais esperança. Talvez você ache que foi longe demais, que não há como voltar. João 10:09 ainda há tempo para mudar. Ainda há graça. Agora, eu te pergunto: você já teve um momento em que sentiu Deus te chamando para uma nova vida? Compartilhe nos comentários. Quero muito saber sua história. E se esse testemunho tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que podem transformar vidas. Que Deus te abençoe.